Duas missionárias Mormon batem na porta de um senhor aparentemente frágil, educado e muito lisonjeiro, e o que era para ser uma evangelização por parte das missionárias acaba sendo um debate religioso, cultural, histórico e avança para algo muito pior. Vamos falar hoje sobre o filme Herege de 2024, logo depois da vinheta. Olá, seja muito bem-vindo a este vídeo. Nós vamos comentar sobre o filme agora de 2024, saiu recentemente, Herege, com Hugh Grant, aquele mesmo do Diário de Bridget Jones, um lugar chamado Notting Hill, letra e música. Você deve conhecer ele como um galanzão aí romântico, mas nesse filme ele está com um papel muito interessante, que é o de um senhor já de idade, aparentemente muito educado, fofinho, hospitaleiro, e ele recebe na sua casa a visita de duas moças, missionárias Mormon, para evangelizar esse senhor, o senhor Reed. Tem até um trocadilho de Reed com read, que é de leitor, você vê a diferença das palavras aí na tela. E o que era uma evangelização por parte das missionárias Mormon acaba evoluindo ou avançando, progredindo, crescendo para algo muito mais obscuro e eu diria até aterrorizante. Afinal de contas, esse filme ele é um terror e ele tem, dentre algumas das suas críticas observadas no trailer ou nos trailers do filme, que antecederam a sua estreia, algumas críticas até dizem que ele é um terror religioso paralisante. Então, por isso que na thumb, antes que você critique e diga que não existe terror religioso ou que o filme não é terror religioso, algumas críticas especializadas na pré-estreia classificam esse filme como um terror religioso pelo seu teor, pelo seu conteúdo, e nós vamos manter a linha porque eu entendo que ela está de bom tom. Eu vou procurar não dar spoilers, principalmente no começo, porque o que me leva a falar sobre esse filme aqui neste canal é porque os primeiros 50 minutos, uma hora, se você quiser entender dessa forma, ele aborda um debate intrigante, instigante, curioso, interessante até certo ponto, sobre religiosidade. O filme começa com as meninas ali, e isso está na premissa, não é um spoiler, apesar de alguns detalhes que eu vou abordar aqui. Mas o filme começa com essas duas moças conversando sobre a sua escala, as casas que elas têm que visitar, sobre questões como sexualidade. A primeira cena, inclusive, eles estão falando sobre camisinha e sobre sexo, uma vez que elas estão sentadas num banco na cidade ali, que tem uma propaganda de camisinha na parte traseira do banco, onde elas estão reclinadas, onde elas estão encostadas, e elas estão falando ali sobre batismo. Uma delas está com dificuldade de conseguir converter alguém ou batizar alguém, como ela diz. A outra já vai dizer que também não está muito bem, batizou 8 ou 9 pessoas, e a outra se assusta porque entende que isso é um número expressivo. Tem uma cena ali onde elas sofrem um certo preconceito, uma chacota por parte de outras meninas, por fato de elas serem religiosas e estarem vestidas de maneira comportada, decente, recatada ou quadrada, retrógrada, ultrapassada na visão de outras pessoas fora do contexto religioso, até que o diálogo delas ao longo do caminho vai mostrando um pouco sobre o costume, a prática, a estratégia evangelística Mormon, sobre o revezamento, as duplas, apresenta de forma sutil e bem inteligente as regras por entrar na casa de uma pessoa sem que haja a presença ali de uma figura feminina naquela casa, e elas acabam conversando entre elas para nos ensinar como funciona a cobertura desse campo de evangelização, dizendo que elas têm uma escala e que se acontecer alguma coisa, outras pessoas da congregação, por assim dizer, vão dar falta delas, ou vão saber onde elas estão, ou vão ligar para saber se está tudo bem,
mostra um sistema um tanto quanto organizado de evangelização por parte dos membros, né, da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, a saber, os Mormon. E é interessante que elas batem na porta da casa desse Sr. Reed, e ele atende elas, é muito solícito, atencioso, educado. Talvez muitos de nós não temos a mesma paciência quando alguém bate ou bateu nas nossas casas querendo nos apresentar um conceito religioso, uma fé, uma denominação. E esse senhor, né, o Sr. Reed, a personagem do Hugh Grant, acaba se mostrando muito prestativo, atencioso, e é estranho que uma tempestade se aproxima. Então, tanto da parte delas quanto da parte dele, o normal é que dissesse: olha, o tempo está feio, está escurecendo, melhor outro dia, outra hora, quem sabe. Mas não é o que acontece. As meninas ali, uma delas até mais afoita, né? A mais loirinha, agora me confundo se é a Barnes ou se é a Paxton. A mais loirinha, ela acaba se mostrando afoita em querer dizer: olha, você tem tempo para nós te apresentarmos Jesus Cristo e falarmos sobre ele ser o Salvador? E ela meio que vai disparando ali os argumentos, e a colega dela, a mais morena, acaba olhando assim meio que: calma, filha, você tá, né, querendo já resolver tudo. E aí aquele senhor Reed acaba convidando elas para entrar porque começa a chover. E a partir do momento que elas entram na casa dele, começa então todo o teor misterioso do filme. Ele é um filme de terror que os primeiros 50 minutos, se você forçar um pouquinho mais a primeira 1 hora de filme, acaba sendo um filme focado num terror psicológico, porque fica naquela ameaça iminente. O que o Sr. Reed vai fazer, quais são as intenções dele, tudo leva a crer que ele é um desses psicopatas que sequestra moças para matar e fazer alguma coisa com elas, ou mantém em cativeiro. Tudo leva a indicar, por causa do nosso histórico, né, para quem assiste filme de terror, o histórico do que acontece em casos como esses. Então a nossa mente vai nos preparando algumas coisas, levando ao descrédito de que ele está realmente bem intencionado como parece, porque a gente acaba tendo aquele pré-conceito de que em situações como essas, dificilmente um homem que convida 2 moças para sua casa para ouvir sobre a sua religião estaria de fato bem intencionado, que parece ser o caso aqui do Sr. Reed. E é interessante como se desenvolve a conversa. Ela entra num contexto que é o foco aqui do nosso vídeo, e por isso na thumb tem a frase que seria como se fosse um subtítulo: por que você tem fé? E é a tônica que nós vamos abordar aqui. Tá? Eu vou dar aí um semi-spoiler que a partir da primeira 1 hora do filme, o restante do filme se desenvolve de fato a um terror aparentemente sobrenatural, até chegar a um terror de fato físico. E dependendo, eu não sei quais são os seus critérios para assistir filme, de repente você é cristão ou religioso de um outro segmento e prefere não assistir filmes de terror de qualquer natureza, ou até os de terror corporal de fato, que é o que ele vai abraçar no final do filme. O último ato, né, o terceiro ato do filme, acaba abraçando um terror físico. Isso pode desagradar um público específico. Eu particularmente essa parte não me apeguei tanto, porque eu me desliguei dessa parte de terror físico, mas a temática do terror psicológico embasado num diálogo religioso, ele acaba me atraindo pela questão apologética, porque eu fiquei curioso a saber como elas defenderiam a fé delas diante de alguém que tinha aparentemente muitos argumentos e muita base e com certa consistência para contra-argumentar a evangelização delas. Porque é isso que o filme vai se apresentar a partir do momento que elas entram na casa dele. Ele fala da torta que está sendo preparada pela esposa, né, a torta de mirtilo, né, que é a blueberry pie, como eles falam no inglês, e aquele cheiro da torta está na sala. Então elas acreditam de fato que a esposa dele está na cozinha preparando uma torta, mas essa esposa nunca vem, a torta nunca fica pronta. O diálogo até começa se apresentando como elas apresentando a ele a fé e a crença mormon,
E ele fala, olha, eu tenho um livro Mormon aqui, e ele abre uma estante lá, ele tem o livro dos Mormons e está todo anotado, tem um monte de observações que ele fez. Ele se mostra como um estudioso de religiões. Isso me atrai particularmente porque eu estou graduando Ciência da Religião, é uma faculdade que está em andamento, eu estou graduando ela, então eu tenho esse interesse por outras religiões, eu tenho essa curiosidade e eu tenho esse senso de conhecer a fé nas outras formas e nas outras manifestações entre os povos e as nações com as quais nós convivemos. E isso é uma temática muito presente nesses primeiros 50 minutos, ou uma hora se você forçar um pouquinho mais, porque ele se mostra bastante conhecedor do livro dos Mormons, né? Ou do livro de Mormon, como é intitulado, e aparece escrito na capa do livro que ele apresenta, e a menina olha e fala, nossa, você tem um livro de Mormon. Ela fala, você lê bem mais do que a gente. E ele entra em questões sobre Joseph Smith, né? Quem conhece a fé dos membros, né? de Mormon, a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, sabe que Joseph Smith recebeu a revelação do anjo autodenominado Moroni, que apresentou as leis em tábuas de ouro, e aí ele funda a Igreja de Mormon, e isso se dá quando Joseph Smith estava ali num momento de crise de identidade religiosa, porque ele estava meio chateado com as religiões, tanto a que ele frequentava quanto as que ele conhecia, então ele se retira ali para o meio do mato, para uma busca mais intimista, um tanto quanto aflito pela sua crise de identidade religiosa, a sua autodescoberta da fé, ele estava tendo esse problema, quando o anjo Moroni, segundo a tradição, né, segundo a cultura mormon ensina, esse anjo Moroni apresenta a ele as tábuas da lei e fala que ele fundaria a religião verdadeira que ele estava buscando. Ele, a pessoa de Joseph Smith, segundo a orientação de Moroni, através das leis nas tábuas de ouro. E o Sr. Reed do filme, ele se mostra um grande conhecedor disso, ele explica isso muito bem, e as meninas ficam admiradas do quanto ele conhece, e até tem uma hora que ela brinca, ela fala, né, missão cumprida, né, você conhece a nossa fé, então meio que nosso objetivo está cumprido aqui. E só que o Sr. Reed começa ali uma série de questionamentos sobre os escândalos com a questão das esposas de Joseph Smith. Ele entra num contexto de poligamia, que as meninas ficam até meio, olha, a gente vai conversar com o nosso bispo, vamos nos informar melhor, mas até a Morena, né, que ela fala, olha, mas essa questão da poligamia foi necessária no contexto da fundação da religião de Mormon, para que as crianças já nascessem dentro desse ambiente, com esse conhecimento dessa fé, e isso foi só no começo, tanto que depois isso foi proibido, não se faz mais. Ela tenta defender e ele contra-argumentando, deixando elas extremamente desconfortáveis. Até que tem um suposto apagão de luz lá. E interessante que no começo, quando elas entram na casa, ele, de forma muito sagaz, ele fala, olha, as paredes e o teto são revestidos de metais, não tem problema? E as meninas, não, tudo bem, tranquilo. Ele pega os casacos dela, que estavam se molhando por causa da chuva, guarda, e aí, quando tem esse suposto apagão, elas acham meio estranho, falam, a esposa dele nunca que vem, e aí ele sai para resolver a questão do apagão da luz, elas ficam ali sentadas no sofá, a Morena que está do lado direito, ela olha uma vela aromática que estava em cima da mesa, perto do refrigerante que ele levou para elas, e ela observa que tem alguma coisa refletindo no contrário, e ela vira a vela e vê que é um rótulo escrito alguma coisa como vela aromática, né, Blueberry Pine, né, ela tem aroma de torta de mirtilo, e ela pensa, bom, esse cara fez uma estratégia para nos enganar aqui, porque esse cheiro que a gente está achando que é da torta que essa suposta esposa está fazendo, na verdade é a vela aromática, para sugestionar na nossa mente que tem uma torta sendo pronta realmente, e por isso o cheiro, mas o cheiro é da vela aromática. Elas ficam preocupadas e pensam, pô, a gente tem que fugir. E aí elas se dirigem até a porta por onde elas entraram, tentam abrir e está trancado. Elas entram ali num semi-desespero, e aí quando ouvem os passos dele voltando, elas falam, a gente precisa ir. E ele pegou o casaco delas, né, falou,
dá o nosso casaco pra gente ir. Elas até tentam fugir, mas ela pensa, ó, a gente pega a bicicleta e vaza, né? Porque elas trancam a bicicleta quando vão entrar. Mas a chave da tranca da bicicleta estava no bolso do casaco, que estava com ele. Então elas precisam chegar nele e falar, olha, tá tarde, a gente precisa ir. Elas até usam um argumento, falam, ó, o nosso superior ligou pra gente voltar. Porque estão preocupados por causa da hora, a tempestade, essa coisa toda. E é interessante que era chuva, mas do lado de fora também começa a nevar num dado ponto, né? E já está escurecendo e começa a nevar, uma neve bem severa. E a casa dele, conforme ele mesmo vai explicar depois, ela é tipo numa colina e você olhando de fora ela é curta. Você vê que o fundo dela é relativamente curto, seria uma casa pequena, de poucos cômodos. Mas uma vez dentro da casa, depois ele mesmo, o Sr. Reed, vai explicar para elas que é uma casa que ela não é prolongada para os fundos, mas ela desce, é prolongada para baixo porque está numa colina. Então, obrigatoriamente, teria que descer uma vez que você entrasse nas profundezas da casa, né? E aí, quando o Sr. Reed volta, elas usam esse argumento de que, olha, estão ligando para a gente, precisamos ir, dá nosso casaco, por favor. Ele até encara bem, mas aí ele fala, pô, por que vocês estão mentindo para mim? Quando vocês entraram, eu avisei que as paredes e o teto eram de metal. Elas falam, e o que isso tem a ver? Eu falei, tem a ver que é impossível vocês terem recebido ligação ou mensagem, não tem sinal de celular aqui dentro. O metal, ele impede que o sinal de celular entre. Então vocês mentiram para mim. Aí ele até fala, se vocês estão desconfortáveis com a conversa, então era só me falar e eu liberava vocês e iam embora. Aí as meninas falam, tudo bem, então vamos embora agora. Aí ele fala, só que a porta por onde vocês entraram, a fechadura dela é por temporizador. Então vocês só vão poder sair amanhã cedo. Aí você já percebe que tem alguma coisa estranha. Já estava bem estranho, o fato da vela como uma tipo de armadilha pelo aroma já soou bastante estranho. A verdade é que o fato dele estar muito disponível e aberto ao ouvir o que elas tinham a dizer sobre a religião já parece estranho. Até porque se ele é tão conhecedor da religião, da fé mormon, porque ele tem livro e conhece a história, por que deixá-las entrarem? E aí começa a aparecer um terror psicológico, porque ele começa então a meio que testar de fato essas meninas, até que ponto elas conhecem e até que ponto elas creem. E essa parte do debate é muito interessante para o nosso estudo, porque ele então tem alguns desenrolares ali, ele faz uma apresentação baseada no Monopólio, que para nós é o famoso jogo Banco Imobiliário. Ele vai contar a história do Banco Imobiliário mais antigo, né, idealizado lá por uma mulher que fez ali para os seus amigos, e aí um outro cara chega e ele pega a ideia desse jogo e cria o Monopólio, a versão famosa que espalhou pelo mundo e fez o cara milionário, e a moça que criou o Monopólio original acabou ficando sem nada. Nem os direitos sobre a ideia ele deu para ela foi enganada. E aí ele começa a mostrar como que esse jogo Monopólio foi se adaptando e tendo versões expandidas, modificadas ao longo do tempo. E aí ele faz uma comparação que ela é interessante. Ele pega e compara, ele pega vários desses tabuleiros, ele tem os jogos todos ali, ele coloca os bancos imobiliários todos, um após o outro, mostrando a evolução do jogo, da ideia original para o jogo como se tem hoje. E aí ele pega a Torá e ele tem uma flâmula que tem as religiões. Ele fala, de uma religião se derivaram outras três, do mesmo livro original. E aí você tem o judaísmo, o cristianismo e o islamismo, que é nessa flâmula de três religiões. E ele pega então a Torá, que é o Pentateuco, né, os 5 livros de autoria de Moisés, os 5 livros mosaicos. Inclusive eu tenho aqui a Torá, essa versão é pela Thomas Nelson Brasil, e ela tem o Pentateuco, porque a Torá é chamada a lei. E a Torá, ela tem os 5 livros escritos por Moisés, né? Você vai ter Gênesis até Deuteronômio. Você tem aí a Torá, os 5 livros, os 5 primeiros livros da Bíblia escritos por Moisés. Então ele pega a Torá e fala que ela é o primeiro livro, o livro original, e ele vai dizer como da Torá você tem ali depois o Corão, que é um livro islâmico, e aí tem a Bíblia Sagrada, que você tem o acréscimo, né? A Tanakh, que é a Torá, os Naviim e os Ketuvim, que são os profetas e são os escritos poéticos, né?
e o Novo Testamento. E ele vai dizer a mesma coisa, olha, do mesmo jeito que você tinha o jogo Monopoly original, você tem os derivados, que são os monopólios que vieram depois da ideia original, sendo adaptados cada um ao seu tempo e ao seu público. E aí ele vai fazer uma associação como a Torá sendo o livro original, e aí você tem a formatação da Taná, que é o Antigo Testamento já com os demais livros, a Bíblia cristã, né, do cristianismo, incluindo o Novo Testamento, a Taná, e o Corão, que também parte ali dos livros de Moisés. E ele vai dizer, olha, esses livros é a mesma coisa. Você pega o original e você vai ampliando ele e moldando de acordo com a época e o público. E daqui a pouco eu vou entrar nisso da questão do Zeitgeist, que é uma coisa que ele vai mencionar também em seguida, dentro do filme, nessa argumentação com as meninas. E ele faz uma associação de plágio, ele está tocando a música original e ele vai fazer uma associação de como aquela música foi plagiada, a música Creep, do Radiohead. E é interessante que depois que elas estão num segundo ambiente dentro da casa, ele fica ouvindo essa música Creep, do Radiohead, e ele diz que ela é um plágio. Ele conta a história da ação do plágio que houve por causa dessa música, e ele está falando ali sobre como o monopólio foi plagiado da ideia original e de como os livros religiosos, né, a Bíblia cristã e o Corão são plágio da Torá, que é o livro judaico. E essa associação que ele faz de plágios é muito interessante, porque ele vai entrar agora na parte que eu considero a parte mais interessante, polêmica e perigosa, que é o Zeitgeist. O Zeitgeist, o que ele é? Ele é um termo alemão para algo como o espírito da época, o espírito da era, o espírito da geração, o espírito do tempo, né? O Geist, em alemão, Geist é espírito. E por isso, por exemplo, você tem nas línguas, né, inglesas, né, até chegar no inglês americano, você tem ghost, como, na verdade, não espírito, mas foi trazido para fantasma, né? E esse ghost vem do Geist, do alemão. E o que é o Zeitgeist? Até tem um documentário no YouTube, tem documentário já você encontra na internet relativamente fácil, né? Zeitgeist, tá o nome na tela caso você queira procurar. Porque durante essa argumentação de plágio, o Sr. Reed acaba questionando as meninas, né, a Barnes e a Paxton, sobre o porquê elas acreditam no que elas acreditam. Elas têm fé porque alguém disse que elas tinham que ter, elas tiveram algum tipo de experiência, elas têm provas de aquilo que elas creem é verdade, o que elas sabem sobre a fé delas para que elas tenham sido levadas a acreditar no que acreditam. E é muito interessante porque isso é uma coisa que nós temos que questionar, todo aquele que crê. Até eu conversava com o dono do sebo, onde eu compro muitos dos livros que eu tenho, estávamos conversando sobre crer ou não crer, tem as pessoas que não creem, aí eu brinquei com ele, até falei, até quem não crê, crê em alguma coisa, ela tem que ter uma convicção de algo para levar ela a não crer. E é isso que o Sr. Reed está argumentando com as meninas. Por que você acredita no que você acredita? A sua fé é baseada no quê? A experiência, você sente, você viveu. E se alguém te provar que você está errado naquilo que você acredita, se alguém te provar que o que você acredita é mentira ou não existe. E aí é interessante que a casa tem uns tipos de mecanismos semelhantes a de relógios, né, com engrenagens, e começa a subir uma cortina, e ele tem uma parede muito interessante, um pouquinho até parecida com a que eu tenho aqui de quadros históricos e livros aqui, e algumas outras peças históricas e culturais, né? Mas ele tem ali uma série de quadros com divindades, e ele está falando sobre a questão dos plágios, e aí ele apresenta várias divindades, 12 para ser específico, de supostos deuses ou divindades, ou semideuses, que têm histórias idênticas. E aí onde ele quer chegar? Que a partir do Egito Antigo, do mito de Horus, você chega no Cristo, né, do cristianismo, e na verdade são plágios recontados, a mesma história recontada através das eras. E isso é o princípio do Zeitgeist, quer dizer que aquele espírito do tempo, ele age em cada tempo, contando a mesma história, na versão daquele povo ou daquela época. E ele chega e fala como se Jesus ele fosse um plágio.
E basicamente o Zeitgeist vai contar isso, como que as 12 tribos de Israel, ou os 12 filhos de Jacó, supostamente seriam inspirações dos 12 signos do zodíaco, com o Sol sendo o centro. E aí o cerne, provavelmente, do Zeitgeist é dizer que o Sol, sendo o princípio, o centro, o núcleo de todas as fés dos povos antigos, desde os maias, os astecas, os egípcios. Você chega, por exemplo, ao cristianismo como Jesus sendo o sol da justiça, como ele é denominado. Então você tem ele apresentando, o Sr. Reed apresentando esses 12 deuses ou semideuses como sendo uma versão evoluída do outro através do tempo. E é interessante que ele tem vários quadros, ele tem alguns monumentos, você vai ver que ele tem uma escultura do deus Shiva, né, o destruidor de mundos hindu. Ele tem um esquema, uma pintura, né, dos 9 anéis do inferno, de Dante Alighieri, que eu tenho um quadro aqui do lado dos 9 círculos do inferno de Dante Alighieri, né, a Divina Comédia, mas o quadro é de autoria de Sandro Botticelli, que é quem pinta os 9 anéis do inferno. Aliás, o Botticelli tem uma obra artística ilustrando o conteúdo da Divina Comédia de Dante, muito interessante. Já mostrei aqui outras vezes, eu tenho os 3 livros da Divina Comédia de Dante, inclusive é assunto para um outro vídeo. Eu quero fazer um vídeo falando sobre o inferno e um vídeo falando sobre Rico e Lázaro, tá? Porque toda a concepção artística, imaginária, simbólica que nós temos de inferno, com um lugar de fogo, com demônios na cor vermelha, com asas de morcego, com rabo, com chifre, com tridente, toda essa concepção artística, idealística, simbólica que nós temos de inferno vem das obras de Dante Alighieri. Porque, segundo a Bíblia, o que nós sabemos sobre o inferno é muito pouco. Lugar de choro, ranger de dentes, lago de fogo, lugar de tormenta e só. O que nós temos de maneira ilustrada, a concepção artística de inferno e essa riqueza de detalhes sobre as estruturas, os 9 anéis do inferno, os 9 imperadores do inferno, os 3 juízes do inferno, está na obra de Dante Alighieri, que foi adotada para a Igreja da Idade Média pelo Papa Leão IV, se não me engano, posso estar enganado, mas eu vou na edição, vou colocar o nome correto do Papa, que acaba por gostar da obra de Dante Alighieri, né, que eles eram ali de Florença, né, Dante era florentino, e a escrita dele, Dante é chamado pai da língua italiana, porque muito da língua italiana, como conhecemos hoje, são palavras que o próprio Dante criou na sua obra, na descrição, né? A Divina Comédia é Dante ele relatando uma viagem ao submundo, onde ele passa pelo inferno, purgatório, até chegar no paraíso. Quando ele encontra ali com Beatrice, né, ele é conduzido nessa viagem por Virgílio, grande poeta Virgílio da Eneida, que dizem que é a versão italiana da Ilíada de Homero, né? Que eu também tenho a obra A Ilíada de Homero e a Odisseia de Homero. Então o Sr. Reed ele começa a explicar o Zeitgeist e ele fala, olha, 12 deuses nascidos em 25 de dezembro, 12 deuses ou divindades que nasceram de mulher virgem, que realizaram milagres, que anunciaram sua palavra, que multiplicaram peixe, que transformaram vinho, que foram mortos crucificados, que ressuscitaram, que subiram ao céu para encontrar com Deus. Ele fala de Krishna, ele fala de Mitra, ele fala de Atis, ele fala de Horus. Então existem, de fato, esse documentário, eu vou falar um pouquinho depois especificamente sobre o Zeitgeist, mas ele traz como se Jesus fosse meio que o último das representações dessa divindade que vem desde o Egito Antigo, que ele conta a história como se Horus também tivesse nascido de uma virgem, e aí ao longo da vida ele realiza milagres, tem 12 discípulos, ele anuncia a sua mensagem, e aí ele é morto, e ele ressuscita, e sobe ao céu, e ele ali é personificado pelo Sol, né, uma das formas do Sol. Horus ele é essa divindade com cabeça de coruja, que tem um sol em cima da cabeça. E aí tem essa associação que o Zeitgeist faz como o Sol, depois Cristo é chamado de Sol da Justiça, razão essa inclusive pela qual depois de Constantino, né, quando Constantino ele funde a religião romana com a religião judaico-cristã, a religião dos romanos é o mitraísmo, que vem do deus Mitra, que é o Sol,
que é aquele que unge o guerreiro que vence o touro, conforme a imagem que aparece aí para você na tela. Ele vai dizer que Cristo é um tipo de Mitra, e Constantino faz essa associação de maneira muito sagaz quando ele unifica as religiões, inclusive a guarda do sábado dos judeus e dos judaico-cristãos no primeiro século, especialmente, né, no período apostólico, os pais da igreja até Constantino. A guarda do sábado ela é transferida, inclusive, para o domingo. Alguns vão defender aspectos mais cristãos da questão da Páscoa, dos milagres, da ressurreição, por isso a guarda do domingo, mas a verdade é que isso vem com Constantino. Inclusive, domingo em inglês é Sunday, que é o dia do sol, que era o dia dedicado a Mitras. O Solis Invictus, o sol invencível, o deus Mitra, e isso acaba tendo essa fusão, e justamente por essa crença do Zeitgeist. Então o Sr. Reed ele argumenta isso, que na verdade o Cristo que elas acreditam é um grande plágio de outras divindades nascidas em 25 de dezembro, nascidas de virgem, associadas ao sol, que realizavam milagres, que tinham 12 discípulos, e as meninas ficam bem balançadas. E aí, num dado momento do filme, ele chega e tem duas portas por onde elas podem descer para sair da casa. Ele escreve crença numa porta e descrença na outra. Ele fala, vocês podem sair por qualquer uma das duas, mas tem que escolher uma porta e faz toda a diferença a sua escolha. Porque a porta que você escolher vai te levar para uma saída diferente, mas você tem que descobrir o que tem depois da porta. E aí até uma das irmãs, né, a loirinha, ela se posiciona no descrença e ela fala, olha, eu admito que a gente conhece praticamente nada, tem muito que aprender, obrigado pelo seu aprendizado, já está desesperada, né? Então vamos sair. Não é a Barnes é a morena, que aí ela fala, não é a irmã Barnes. A outra irmã já se posiciona na porta de crença e fala, não, eu continuo acreditando. E até ela confronta o Sr. Reed e ele fica calado. Ela fala, olha, tudo que você disse aí, beleza, você acredita, mas eu não acredito em nada disso, isso é bobagem. Ela fala, inclusive, aquele cara ali tem cabeça de coruja, Cristo não tem cabeça de coruja. E é interessante essas associações, essas simbologias, essa questão da religião e o poder que a religião tem sobre as pessoas, né? E aí não vou nem dizer se é bom ou ruim, porque eu parto do pressuposto de que a religião é uma sistematização da fé e da crença, que ela deveria ser usada para o bem, essa é a finalidade dela, mas ela pode ser usada para o mal. Esse, inclusive, é o contexto do filme O Livro de Eli, do Denzel Washington, que o maluco lá ele queria se apoderar da Bíblia, porque ele dizia que se o poder da Bíblia for usado corretamente, você pode conquistar as pessoas e fazer o que quiser com elas. O que é triste, né? Porque as seitas, as falsas doutrinas, os falsos profetas, os enganadores, se fazem valer da Bíblia Sagrada e dos seus textos para poder fazer o mal, né? Se você pegar as cruzadas como um exemplo de manipulação da Bíblia por finalidades escusas, inclusive essa denúncia de Lutero, né? Que defendia o livre exame das Escrituras, todo mundo tem o direito de examinar, e não a livre interpretação como alguém diz, né? Lutero defendeu a livre interpretação, isso não é verdade, porque a livre interpretação quer dizer que o que você entender está entendido e não tem problema nenhum, e isso está errado. Então essa irmã confronta o Sr. Reed e acaba que elas descem pela porta da crença. A outra irmã acaba indo junto com ela e elas descem. E aqui vem a parte com spoiler, e eu vou contar só um pouco da parte com spoiler para vocês entenderem o contexto, e vou voltar um pouco na parte do Zeitgeist, que é o objetivo da nossa reflexão com este vídeo. Quando elas descem, o Sr. Reed ele fica no andar de cima e elas descem ali uma escada bem escura, chega numa outra sala que está com uma goteira muito grande e tal, tem uma mesa ali e não tem saída. E aí o Sr. Reed tranca a porta por dentro. Durante esse meio termo até um irmão lá, um dos irmãos Mormon acaba indo na casa para ver se as meninas passaram por lá, porque tem a escala, e aí a princípio ele convence, o Sr. Reed convence ele de que não encontrou com as meninas e tal, mas fica tendo essa visita de pessoas, né, da religião Mormon na casa do Sr. Reed, por causa da escala, e no fim das contas elas estão lá, aí desce uma mulher bem assim, cadavérica, né? E ela tá com uma aparência de bruxa, uma mistura de, sei lá,
o Chamado, né, que tá com o cabelo na cara assim, e aquele filme Baghead, né, a bruxa que fica num porão com um saco na cabeça lá e anda meio corcunda. E aí o Sr. Reed faz um desafio para elas. Ele fala, olha, eu vou provar, vou fazer um milagre diante de vocês e aí vocês vão ver qual que é a religião verdadeira. Porque o filme dá a entender que o Sr. Reed está buscando a religião verdadeira, ou pelo menos provar que a conclusão que ele chegou é a verdade. Porque ele fala que ele estudou todas as religiões e a conclusão que ele chegou é que todas elas mentem, todas elas são falsas. O conceito do Zeitgeist, né? Na verdade, tudo é um grande plágio de alguma coisa que começa no Egito. Resumindo, desce ali essa senhora, ela come a tal da torta, essa torta realmente existe, e aí o Sr. Reed fala, olha, ela vai comer a torta e vai morrer. Aí ela come, cai com a cara na torta, a cena até bem nojenta, né? E a partir daqui o terror físico abraça o filme mesmo. E aí ele pede para elas medirem a pulsação, ver se ela está respirando, e as meninas falam, não, ela está morta de fato. E aí o Sr. Reed fala, olha, ela vai ressuscitar e vai nos contar o que ela viu depois da morte. E isso acaba lá na frente de fato acontecendo. É uma cena até que assusta um pouco, porque as meninas estão vendo a janela para tentar sair, não conseguem alcançar, e de repente elas, atrás de uma delas está essa senhora, né, que elas pensam até que é a esposa dele, e ela sussurra coisas ali para as meninas, contando como seria ali a vida após a morte, e o Sr. Reed fala, olha, fiz um milagre na frente de vocês acreditam agora no que eu estou dizendo? As meninas ficam meio assim, né? Daqui para frente o filme vai abraçar um contexto meio stalker, que é o Sr. Reed, né? O objetivo dele é dar cabo dessas meninas. E aqui com um spoiler bem acelerado mesmo, né? Elas acabam ali conseguindo ir para um outro nível da casa e descobrem que o Sr. Reed ele mantém outras moças ali em cativeiro, né? E ele faz esse experimento, o filme deixa entender que ele periodicamente faz esse experimento de querer fazer esse milagre. E parece que de fato a pessoa comeu a torta, morreu e ressuscitou. Mas depois você descobre lá na frente, e aqui já estamos na parte com spoiler, conforme você está observando aí, o que ele faz é trocar a moça que morreu por uma outra que está ali presa, e ela supostamente conta o que ela viu depois da morte. Dá a entender também que elas estão sob efeito de algum alucinógeno, e por isso elas estão ali meio surtadas, né? Estão sob muitos maus tratos, estão bem debilitadas fisicamente, emocionalmente, destruidíssimas já. E nessa coisa de gato e rato, dá a entender que essas meninas, né, as irmãs Barnes e Paxton, vão ficar ali como sendo mais dessas moças em cativeiro para esse experimento do Sr. Reed. O que ele quer provar? E aí é um entendimento meu que o filme meio que deixa isso, conforme as palavras do próprio Sr. Reed, ele fala, essa é a religião verdadeira. O que é? É o controle da mente através daquilo que você mostra. A religião verdadeira é o que? Você controlar a mente da pessoa, fazer ela acreditar no que você está mostrando, e ele vai dizer que todas as religiões fazem isso. Elas manipulam aquilo que você acredita para te fazer acreditar no que você acredita. Mas esse é o entendimento que eu fiz baseado na cena e na fala do Sr. Reed. Você pode ter um outro entendimento e isso não tem um problema. Sempre desconfie de alguém que vai te dizer essa é a explicação da cena, esse é o final, porque o objetivo é deixar aberto mesmo, né? No caso desse filme especificamente. Até tem uma hora que ele passa ali, ele mata a menina supostamente, ela cai ali morta, perseguindo a outra. Na hora que ela tá para morrer, aí vem o famoso Deus Ex Machina, que é aquela menina que teria morrido há tempos atrás, aparece ali, pega uma ripa cheia de prego e dá nele, mata ele, salvando a outra, mas aí ela cai morta. E aí essa menina consegue escapar a duras penas e tal. Então essa parte já é terror físico mesmo, né? É o terror mais... mostra a cena de mutilação e coisas do tipo, é mais nojento. Mas o nosso objetivo aqui é conversar sobre a parte do terror psicológico e da abordagem religiosa, porque, volto a dizer, o Zeitgeist, dependendo do quanto você conhece de outras religiões, parece até que o Sr. Reed tem razão e que todas as religiões e todas as fés são manipulações e modificações de uma crença única através dos tempos. E aí fica entendido, né, nem subentendido, porque o filme, da maneira como o Sr. Reed apresenta isso, escancara que tanto a Bíblia quanto Jesus Cristo, o cristianismo e a fé, da forma como conhecemos hoje, é uma grande manipulação e um grande plágio, e ele bate muito nessa tecla do plágio com a questão da música, do Radiohead,
com a questão do jogo, do monopólio, da Torá até a Bíblia cristã e o Corão. Tudo é uma grande manipulação, um grande plágio e modificações convenientes através do tempo. E a maneira como ele apresenta isso, se você não tem algum tipo de conhecimento histórico, especialmente sobre as outras religiões, isso pode te pegar. E de que vale esse filme? A nossa reflexão de que até que ponto eu conheço aquilo em que eu acredito, até que ponto eu sei qual é o fundamento da minha fé, até que ponto eu sei quais são as bases que sustentam a religião da qual eu faço parte, e a religião é muito do conceito do religare, que para nós cristãos, falo por mim, pressupondo que talvez você seja cristão, se não for não tem problema nenhum, o pressuposto do religare, da religião cristã, é porque o relacionamento Deus e o homem é desligado com o pecado do Éden em Gênesis capítulo 3. E aí nós temos alguns problemas, e aqui eu vou fazer uma apologética, né? Eu vou fazer uma defesa da fé cristã especialmente, porque o Sr. Reed e o filme como um todo, não de forma ofensiva, mas entendo que provocativa, para provocar o debate mesmo, né, e não ofender a fé de ninguém. Eu, por exemplo, não me senti ofendido, mas isso posto, o objetivo é você entender aquilo que você crê. E a pergunta do Sr. Reed é muito honesta. Por que você acredita no que você acredita? Por que você tem fé? É porque alguém te ensinou assim? É porque você nasceu num contexto assim? Você herdou? É um nepotismo? É uma herança familiar, cultural, tradição? Por que você tem a fé que você tem? Por que você acredita no que você acredita? Então tem coisas importantes, por exemplo, a maneira como ele coloca a questão da Torá, você vai ver que, por exemplo, tudo se inicia aparentemente no Egito, na crença egípcia. Então o Egito seria a primeira sistematização de fé com as primeiras divindades, e a partir de então tudo é adaptado e moldado à sua época, ao seu povo, à sua região. Mas nós temos alguns problemas, porque inclusive o Zeitgeist, esse pseudo-documentário, e o pseudo como falso, né, porque ele não é um documentário falsificado, ele é um documentário que, conforme eu vou falar para você aqui, ele apresenta informações que não procedem. Ele vai dizer que a Bíblia, ela, por exemplo, é escrita muito tempo depois da tradição egípcia, e inclusive há um entendimento de que a Bíblia teria plagiado, por exemplo, o dilúvio de Noé por causa de Atrahasis. E eu tenho, por exemplo, a epopeia de Gilgamesh. Eu não tenho aqui para mostrar agora, mas eu vou colocar na tela, mas também eu conheço a Bhagavad Gita, que ela tem a cosmogonia hindu, né, através da história, da narrativa de Krishna, de Arjuna, Enuma Elish, que é a cosmogonia babilônica também em forma de poesia, e tem muitos relatos ali semelhantes a narrativas contidas no Gênesis. Você tem, por exemplo, figuras que parecem ser as inspirações para o Adão e Eva do Gênesis, como Adapa, que era o homem que estava no Jardim dos Deuses. Esse jardim é guardado, inclusive, por uma serpente que tem patas e asas, e aí ele transgride quando ele come, salvo engano, do pão e bebe da água da vida dos deuses, e aí eles são punidos e expulsos do jardim. Você tem vários outros relatos de cosmogonias, onde no princípio havia um casal e um jardim, um guardião, e eles comem de algo não autorizado e os deuses os punem. Você tem, por exemplo, a mitologia nórdica, que tem o seu próprio Adão e Eva, que são Ask e Embla, que são ali esculpidos por Odin, de troncos achados boiando no começo, no princípio da criação, e ali Odin esculpe o homem e a mulher desses troncos, e sopra neles o fôlego de vida, e os seus outros irmãos Aesir também sopram outras virtudes. Então, de fato, parece que a Bíblia se fez valer desses mitos e ela plagiou tudo isso. No entanto, se você se levar em consideração a datação dos escritos, nós temos que considerar que a Torá, o Pentateuco, né, de Moisés, é concluído muitos anos depois da obra vivida, porque, por exemplo, Moisés conclui os relatos, se é que dá para dizer que ele conclui, porque após a sua morte, quem termina o Deuteronômio aparentemente é Josué. Ele conclui a narrativa muito posteriormente aos acontecidos, né? Por isso que
pela Bíblia Sagrada nós entendemos que a inspiração de Deus não é como Deus ditando tudo aquilo que o homem tinha que escrever, mas trazendo muito dos relatos à memória. Algo que é importante é que as primeiras civilizações, especialmente na Mesopotâmia, prezavam muito pela tradição oral, e no Oriente Médio é assim até hoje. Então é muito valorizado aquilo que é passado de geração para geração através de oralidade. Por isso a importância de tantas genealogias na Bíblia, porque se você se visse perdido no deserto, quando alguém te encontrasse, você tinha que recitar a sua genealogia para alguns deles, para essa pessoa que te encontrou, ver se tinha algum ancestral comum. Caso tivesse, ela te tratava como um da família. E isso também estimulava a oralidade pela qual a tradição era passada. Então, quando tem a necessidade de Moisés escrever o Pentateuco para registrar a narrativa do Deus de Israel e a criação, o plano da redenção, da salvação, o Pentateuco tem livros com objetivos muito bem definidos, né? O Gênesis ele tem como objetivo narrar e documentar a criação, a queda, o plano de redenção, o princípio das tribos e como Deus escolhe para si um povo em meio a outros povos. E aí você tem o Êxodo, como que é o povo sendo escravo e Deus os libertando e os conduzindo para uma terra prometida no Gênesis. E quando eles estão para entrar nessa terra e peregrinam pelo deserto, você vai ter então já o terceiro livro, que é Levítico, que é esse povo já liberto e peregrinando, tendo que passar por um contexto agora de santificação daquilo que eles tinham de outros povos, inclusive do Egito. E eles têm que passar por um processo de santificação e identidade própria no seu relacionamento com Deus. Você vai ter números, que aí já é o censo para contar o povo, e eles terem que se preparar como povo para as batalhas que eles enfrentariam para entrar nessa terra prometida, e Deuteronômio, que é a repetição da lei, para eles lembrarem das leis passadas no Êxodo, e então você ter a sucessão de liderança de Moisés para Josué, para que Josué, então, como grande general que foi, né, e como também grande profeta e líder no lugar de Moisés, conduzir o povo através do livro de Josué a entrar em Canaã, a terra prometida de fato. Então existem objetivos específicos, e quando o Pentateuco ele é concluído, já é uma data tardia em relação a quando os eventos ocorreram. Então veja, é natural que o ocorrido em Gênesis, especialmente o período pré-dilúvio, tenha sido muito, mas muito anterior a quando a escrita é concluída. Então alguns vão dizer, olha, por exemplo, quando Moisés, ele já tendo entregue as 10 leis de Deus para o povo de Israel, ele começa a passar ali os famosos 613 preceitos, o comportamento, a parte de santificação, de impureza, relações sexuais, convivência com o próximo. Quando Moisés passa, especialmente em Levítico e em Deuteronômio, algumas dessas leis a serem seguidas pelo povo de Israel, já vigorava na região da Mesopotâmia o Código de Hammurabi. O Código de Hammurabi tem a famosa lei de Talião, olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé. Tem a famosa lei de repúdio, que depois Jesus vai mencionar lá na frente, que um homem poderia repudiar sua mulher se ela não lhe desse filhos, porque a mulher, no contexto mesopotâmico, especialmente no período bíblico, da época dos patriarcas do Antigo Testamento, a mulher que não dava filhos poderia ser em razão de uma maldição, seja dela, de algo que ela fez, ou algo que a sua família tenha feito, seus ancestrais, e por isso ela foi amaldiçoada e teve o ventre fechado e não dava filhos. Esse contexto ele é interessante porque, contemporâneo a Abraão, nós temos Jó, aquele mesmo da paciência, e Jó tinha essa crença, e isso fica claro quando a esposa de Jó fala, olha, você fez alguma coisa, amaldiçoa teu Deus e morre. A resposta de Jó é emblemática, porque diz, olha mulher, aceitaste o bem de Deus com prazer, não queres o mal tu aceitar? Eles entendem que o bem e o mal vêm de Deus e é por merecimento. Isso está um pouco relacionado a Êxodo capítulo 20, quando tem ali os 10 mandamentos no Sinai, e quando Deus ele fala sobre o pecado, ele fala que ele é o Deus que visita a iniquidade na terceira e quarta geração. Dá a entender, então, que aquilo que uma geração faz acaba fazendo com que outras gerações futuras paguem pelo mal delas.
mas o que não é percebido é que Deus ele usa uma hipérbole, porque em seguida ele vai dizer que, no entanto, a misericórdia e a graça dele alcançam até 1000 gerações. Então o que ele está dizendo? Olha, eu sou o Deus que visita a iniquidade dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª geração, mas a misericórdia, a bondade de Deus visita até 1000 gerações. O que ele está dizendo? O mal eu visito na 3ª e 4ª, o bem eu visito até 1000. É uma hipérbole intencional de Deus para medir e comparar a misericórdia em relação à justiça pelo erro, né? E um detalhe que é interessante e passa despercebido é que, de fato, a crença egípcia influenciou o povo de Israel e todos os povos que vieram a seguir, porque o povo egípcio foi um dos primeiros, e isso vem desde pós-dilúvio, quando as gerações de Noé, especialmente através de Cã e seu filho Canaã, e o seu descendente Misraim, que Misraim é o que veio a ser o que nós conhecemos como Egito. Eles herdaram a cultura e o conhecimento, a sabedoria pré-dilúvio. O povo que faz a conexão da sabedoria pré-diluviana pós-diluviana é a família de Noé. E, conforme o Dr. Adalto Lourenço, na Memória Póstuma, ele ensina o período pré-diluviano, de onde inclusive vem o mito do povo de Atlântida, né? Que era o povo mais evoluído, e de fato os pré-diluvianos são a geração mais evoluída que houve na história. Porque se você pegar como exemplo a descendência de Caim, você tem Tubal-Caim, que era metalúrgico e conhecia usinagem. Ele era especialista e artífice em identificar minérios, identificar metais, extrair metais, fazer com que eles chegassem ao ponto de se tornarem substância líquida, né, a temperaturas altas, e forjar ali moldes de ferramentas e fabricar ferramentas de metais. Qual é o nível de conhecimento que uma pessoa só tem para identificar tudo isso? Você tem Jubal, pai dos músicos, ele cria o alaúde, que é a versão primitiva e original do violão que nós conhecemos, ele constrói as flautas. Que nível de conhecimento você precisa ter para identificar que material fazer a flauta, a que distância fazer um furo do outro, qual a espessura de cada furo para emitir cada nota específica, a que pressão e a que tensão as cordas têm que estar esticadas para tirar melodias e fazer as notas. O povo pré-diluviano é extremamente avançado. Fala-se sobre os Anunnakis, né? Segundo a crença, né, dos babilônios especificamente, dos caldeus, os Anunnakis seriam esse povo evoluído do passado, que ajudou inclusive a construir as pirâmides, que tem até documentário da History ou da Discovery, me confundo agora, sobre alienígenas do passado, que teriam construído essas grandes edificações, essas arquiteturas evoluídas e essas ferramentas evoluídas que se encontram. Fato é de que não eram extraterrestres, mas o próprio povo pré-diluviano, que também era maior em estatura, em longevidade, em sabedoria e conhecimento. Adão vive 930 anos. As primeiras 9 centenas de povos que viveram, eles têm a capacidade de o que precisassem perguntar para o próprio Adão ou perguntar para o próprio Deus. O começo do livro de 1 Samuel vai dizer que no tempo ali de Samuel, do profeta e sacerdote Eli, as visões de Deus eram raras e a voz de Deus já não se ouvia muito. Se você considerar que os homens estavam abandonando questionar a Deus e perguntar e saber diretamente do próprio Deus, que era a fonte, o homem tinha condições de ser extremamente evoluído pré-dilúvio. Isso tem uma amostra muito interessante quando você tem no Gênesis, salvo engano, capítulo 4, o final do capítulo 4, que diz que Adão e Eva então tiveram mais um filho que deram o nome Sete, e Sete teve um filho de nome Enos, e a partir de Enos o texto vai dizer que começou-se a invocar o nome do Senhor. Quer dizer que a partir de Enos, que seria ali a 4ª geração, né, você tem Abel, Caim, Sete e Enos. A partir de Enos começou-se a invocar o nome do Senhor. É Enos que tem a iniciativa de começar a falar com Deus e querer saber as coisas do próprio Deus. E é muito interessante que, então, pegando a família de Noé como essa ponte entre pré e pós-dilúvio, Cã, que é aquele que é banido porque viu Noé nu, então Noé amaldiçoa ele e manda ele para fora. Ele então desce através do seu filho Canaã, ele edifica ali as terras de Canaã que viriam a ser a terra prometida, e Canaã tem um dos seus descendentes, Misraim, que é de onde vieram os egípcios. E aí você tem literatura egípcia muito interessante, e quando eu digo que o Zeitgeist está equivocado,
porque ele faz associações da cultura egípcia como se o cristianismo tivesse plagiado. Na verdade, esse conhecimento ele era de acesso do povo, mas tem literatura egípcia abundante através depois do entendimento dos pergaminhos, né, por causa de Champollion, quando ele traduz a Pedra de Roseta, e aí você tem o grego demótico, então você consegue traduzir ali os papiros, né, e entender a cultura egípcia. Você não tem qualquer menção de que Horus nasceu de virgem. O que você vai ter é a mãe dele, depois que Osíris é esquartejado, ela faz ali um Frankenstein de Mary Shelley, né, pega os pedaços, recostura, fica faltando o pênis, aí ela pega um pênis de madeira, que devido a isso depois veio ter os obeliscos, né, que é a virilidade, né, o falos apontado para o sol, que é Ra, e por isso os egípcios eles adoram tanto o obelisco, né, e os obeliscos foram espalhados como presente para muitas das nações. Eu falo sobre o obelisco, inclusive, no meu vídeo sobre Apocalipse, capítulo de número 13, em associação com Daniel, capítulo 3, vai ficar o link na descrição. Você tem ali toda a história e a mitologia de Horus, e não tem Horus nascendo de virgem, não tem Horus com 12 discípulos disseminando a sua fé, não tem Horus fazendo milagre de multiplicação de peixes, transformação de vinho, não tem morte e ressurreição de Horus, não existe isso. O Zeitgeist aponta isso aparece no filme quando o Sr. Reed apresenta isso, não tem qualquer menção de que Horus nasceu 25 de dezembro. O próprio conceito de dezembro, ele já é datado do período de Roma como império. Sobre o Egito Antigo, eu tenho alguns livros, eu tenho Caibalion, Princípio Hermético, né, Hermes Trismegisto, que é o primeiro grande sábio que tem os princípios herméticos, entre eles o assim na terra como no céu, depois citado por Jesus, os 3 iniciados. Eu tenho muitos aqui, mas para mencionar alguns, eu vou ter aqui embaixo Egitomania, só de enciclopédia, tá? Eu tenho Egitomania, Akhenaton, primeiro faraó monoteísta, mumificação, evolução das pirâmides, os obeliscos, raios solares em pedra, Cleópatra, livro dos mortos, os colossos de Memnon, tesouro de Tutankhamon. Aí aqui tem Alexandre e Faraó, Ísis, o trono do Faraó, hieróglifos, a ambiguidade da esfinge, só para mencionar enciclopédias. Para falar sobre literatura egípcia, não consta nada sobre Horus como sendo uma matriz, né, como sendo o original da divindade que viria a culminar em Cristo, mais contemporâneo. Sobre literatura egípcia tem algumas coisas aqui, e digo, não tem nada sobre Horus, com essa questão de que ele nasce de virgem, opera milagres, tem 12 discípulos, nasce em 25 de dezembro. Só para mencionar alguns livros, As Ideias dos Egípcios sobre a Vida Futura, O Mundo Mágico do Egito Antigo, que é sobre as mágicas dos encantamentos egípcios, O Grande Livro da Mitologia Egípcia, A Bíblia e o Egito Antigo, as citações egípcias na Bíblia, como elas moldaram o povo de Israel depois que eles saem do cativeiro egípcio e continuam como nação, o pensamento do Antigo Oriente Próximo e o Antigo Testamento, e até o livro egípcio dos mortos, que fala sobre a sala do julgamento, coração de pedra. Então eu tenho alguma literatura egípcia aqui e posso afirmar, assim como bons pesquisadores, interessante que o Zeitgeist ele vai falar como a literatura egípcia traz essa relação de eventos sobre a vida de Horus, e ela menciona supostos, para não dizer pseudo, porque pseudo é falso, né? Então pode soar como um ataque ou algo do tipo, mas supostos historiadores teriam encontrado, mas quais são as fontes? E outra, ainda que você encontre uma fonte, ou encontre 2 fontes, esses supostos historiadores e pesquisadores, eles não apresentam fontes literárias egípcias que dizem. Você vai ter comparações como Atis, como sendo também uma forma do seu templo de Jesus, com essas mesmas características. Você vai ter Dionísio, e você tem entidades gregas e entidades romanas. Eu também tenho literatura greco-romana aqui. Sobre Roma, eu vou ter a vida dos 12 Césares, de Suetônio. Também tenho a vida da antiga Grécia, tenho o Império Romano e os seus segredos, tenho a época do Império Romano,
grande história universal, tenho a época helenística, Roma dos Césares, esses mitos que falam sobre Átis, que falam sobre Dionísio, né, o Baco, deus do vinho, a única associação próxima de Dionísio com Jesus, que dizem que Dionísio teria ressuscitado, a única associação clara ou próxima entre Jesus e Dionísio ou Baco é a relação com o vinho, né, o Baco, deus do vinho, né, Dionísio, e Jesus tem aquele episódio da multiplicação dos pães e peixes, que não menciona vinho, tem a transformação da água em vinho nas bodas de Caná, e tem Jesus substituindo o sangue do cordeiro pelo vinho ingerido no ato da comemoração da Páscoa, chamada contemporaneamente de Santa Ceia. E existem outras relações que o Zeitgeist faz de Krishna na parte hindu, eu já mencionei a Bhagavad Gita, tem associações babilônicas, né, como a epopeia de Gilgamesh, que eu já mencionei, mas eu tenho livros aqui também. Babilônia, a Mesopotâmia, o nascimento da civilização, o próprio Enuma Elish, que é a cosmogonia babilônica, literatura que fala sobre Marduk, que fala sobre a deusa Ishtar, né, Ashera, a esposa de Baal, conhecida do povo judeu, no período especialmente ali de Jeremias, né? Então tem muita literatura aqui, eu tenho literatura, o Tesouro Arcano sobre a maçonaria, como a maçonaria faz um compilado de todos esses símbolos e simbologias místicas do judaísmo, do zoroastrismo, do princípio hermético, né, de Hermes Trismegisto, da Caibalion, que eu já mencionei, a estrela de Davi, tem princípios judaicos, a Cabala também, a árvore da vida da Cabala, toda a numerologia por volta dos valores numéricos do alfabeto hebraico. E é interessante que quando você tem essas associações, por exemplo, dos anos, do dia do nascimento dessas divindades, sendo 25 de dezembro, quem faz essa associação já muito posteriormente é o Papa Júlio I, que pelo fato de Jesus ser nomeado Sol da Justiça, e você ter Mitras, os Soles Invictus, e você ter Ra como Deus Sol, e você ter a cultura asteca, maia e inca como Sol sendo o grande Deus absoluto, ele acaba instituindo o dia 25 de dezembro por causa do solstício de inverno, né? Eu já falei sobre a questão de domingo ser o Sunday e passar a ser o dia a ser guardado pela igreja romana cristã e não mais o sábado como princípio judaico. E a própria questão do mês de dezembro começa com uma radical da palavra 10, e ele é o mês 12. Então é muito anacrônico associar essas divindades mitológicas do início dos tempos das civilizações, sumérias especialmente, com um termo e uma datação extremamente posterior, é muito anacrônico, visto que no período de Roma já imperial, você tem as várias divergências, né, e inconsistências do calendário lunar, calendário solar, você tem o calendário juliano, o calendário grego, você teve um período da história que os meses tiveram 25 dias, todos eles, depois todos tiveram 30, e isso foi tão confuso porque começaram a ser inseridos meses em homenagem a imperadores, como agosto para Augusto, como julho para Júlio de Júlio César, você tem janeiro para Januário, fevereiro para Februário, que aí você tem as bacanalhas, que é homenagem ao deus Baco, que é o Dionísio, tanto que você vai ver que você tem setembro, outubro, novembro e dezembro como 7, 8, 9 e 10, que eram para ser os últimos meses. Dezembro começa com 10 e é o mês 12, novembro começa com 9 e é o mês 11, outubro era para ser o mês 8, é o mês 10, então seria extremamente anacrônico. Essa diferença de datas, inclusive, tem um evento curioso na história, que Jesus teria nascido de 4 a 6 anos antes do considerado ano zero, por causa dessa diferenciação de datas. Então, o que nós conhecemos como ano zero, que é o ano de nascimento de Jesus, na verdade seria 4 a 6 mais ou menos. Esse cálculo é feito posteriormente, porque tivemos divergência no cálculo dos dias, quando você tem essas alterações dos meses e da quantidade de dias dentro do mês, a quantidade de meses dentro dos anos. Isso gerou uma grande confusão e acabou fazendo com que
um pesquisador e um redator romano de nome, olha só, Dionísio, percebesse esse cálculo e ele acabasse entendendo uma diferença de cálculo de anos. E vale considerar também que na Europa o numeral 0, por ser número neutro, ele não era considerado até relativamente recente, né? Então você tinha períodos que começavam a contar de 1 a 2, e hoje nós temos de 0 a 1. Então o numeral 0 foi aceito bem posteriormente, que também afetou a forma de cálculo das eras, né? Que aí você tem o Zeitgeist, o espírito das eras, o espírito do tempo, o espírito do século, da época. Então é extremamente perigoso, é extremamente irresponsável e anacrônico fazer esses tipos de associações, como no caso do Zeitgeist, como no caso dessas 12 entidades ou divindades que supostamente eram matrizes, da qual os posteriores vieram a ser plágios, né? Culminando no último e mais famoso, que é Jesus. O próprio fato do mês de dezembro ele é complicado, porque o Evangelho de Lucas vai nos trazer a informação importante que dá uma pista de que mês Jesus teria nascido. Você vai ter o Evangelho de Lucas, por exemplo, no capítulo de número 2, você tem o versículo de número 7 e o versículo de número 8, que pela cultura judaica, e aí eu tenho o Manual dos Costumes dos Tempos Bíblicos de William Coleman, que vai falar sobre os pastores de ovelhas e os períodos, né, das estações do ano, para quando os pastores de ovelhas ficavam no campo e dormiam com as ovelhas na parte da madrugada, e quando eles se recolhiam em celeiros, né, os estaleiros. Lucas capítulo 2, verso 7, deu à luz o seu filho primogênito, envolveu-o em panos e deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na estalagem. Ora, havia naquela mesma comarca pastores que estavam no campo e guardavam durante as vigílias da noite o seu rebanho. Essa indicação periódica desse costume dos pastores, de eles estarem no campo com os rebanhos, e Jesus ter tido lugar somente na manjedoura, que vem do italiano mangiare, que é refeição. Jesus é deitado num lugar onde os animais faziam as refeições e defecavam, né? Maneira humilhante que Jesus ele acaba nascendo. Esse texto, pelo contexto pastoral judaico, apresenta fortes indícios que Jesus tenha nascido no mês de outubro. Alguns falam de agosto, mas por essa informação de Lucas, bons comentaristas do Novo Testamento, poderia mencionar aqui pelo menos 4 ou 6. Você vai ter N.T. Wright, você vai ter Udo Schnell, Michael J. Gorman, Richard Balk, Han, Gordon Fee, Douglas Stewart. Alguns desses bons comentaristas do Novo Testamento apontam que muito provavelmente Jesus tenha nascido no mês de outubro, por causa dessa informação de Lucas. Por que nós podemos confiar em Lucas? Porque Lucas começa o evangelho de sua autoria dizendo: tendo, pois, muito empreendido pôr em ordem a narração dos fatos que entre nós se cumpriram, segundo nos transmitiram os mesmos que os presenciaram desde o princípio e foram ministros da palavra, pareceu-me também a mim conveniente descrevê-los a ti, ó excelentíssimo Teófilo, por sua ordem, havendo-me já informado minuciosamente de tudo desde o princípio, para que conheças a certeza das coisas de que já estais informado. Evangelho de Lucas, capítulo 1, os primeiros 4 versículos. Lucas ele fala: o que está escrito aqui, eu procurei me informar, conversei com as pessoas que estavam lá, que ali viveram, que conhecem os costumes, olhei documentos, estive lá e analisei tudo e me inteirei completamente sobre o assunto para relatar para você aqui, ó excelentíssimo Teófilo. Então é confiável o Evangelho de Lucas, baseado no seu caráter investigativo, uma vez ele sendo médico, possivelmente também advogado, tem um compromisso com os fatos, as provas e a verdade. De tudo que nós temos falado aqui, então, sobre o grande debate do filme, a provocativa que o debate nos propõe, e sobre se de fato a nossa fé é manipulada, e principalmente porque você crê no que você crê. A que conclusão podemos chegar? Sempre que você se propõe a ter uma fé, defender uma fé, viver uma fé, é fundamental que você a conheça bem. Talvez você não precise chegar durante toda a sua vida ao extremo de ter que defendê-la, mas você primeiro precisa conhecer, porque se você tem uma fé sem embasamento e sem fundamento racional, ela não é fé, ela é fideísmo, porque o fideísmo é a fé desprezando, é a crença desprezando fundamentos, verdade, racionalismo,
baseada mais em devaneio, ou em fanatismo, ou em tradição, ou até mesmo em inépcia. Então é importante você ter fé, porque a fé sem fundamento, sem razão, sem embasamento, ela é fideísmo. É importante você conhecer a sua fé, para estar bem inteirado das bases e alicerces que sustentam a sua crença, porque ela precisa ser coerente e racional, ela precisa ser lógica. A fé precisa ser racional e precisa ser lógica. O livro O Ceticismo da Fé, do Rodrigo Silva, trabalha muito em cima disso, em como a nossa fé tem que ter embasamentos sólidos. A parábola da casa edificada sobre a rocha e sobre a areia, que Jesus fala tanto em Mateus quanto em Lucas, ela vai dizer que o homem que ouve as palavras e não as guarda é semelhante a um homem que edificou a sua casa sobre a areia. E o problema não é o solo, mas é a edificação. Porque fala que ele não cavou fundo, não fez buracos, não estabeleceu alicerces e não construiu sua casa sobre os alicerces. Enquanto que ao homem que ouve as palavras e as guarda é semelhante ao homem que edificou sua casa sobre a rocha. E conforme no Evangelho de Lucas fala que ele cavou bem fundo, ele quebrou as rochas, chegou ao mais profundo que podia, estabeleceu fundamentos e alicerces, criou uma estrutura sólida e sobre essa estrutura construiu sua casa. De maneira que quando veio o período das torrentes, na região do Negueb, as águas batem contra a casa e não a derrubam porque ela está sobre fundamento, sobre alicerce. É importante a sua fé ter fundamentos e alicerces, ser coerente, lógica e racional, para que quando houverem questionamentos como esses apresentados no filme, baseado em uma pseudo-literatura, porque não é comprovado muito do que é apresentado, especialmente pelo Zeitgeist, mas é importante que isso não venha como águas torrenciais e derrube e arraste a sua casa e destrua a sua fé. Porque você ser retirado da sua fé ou ver o embasamento da sua fé ser destruído é extremamente perigoso, porque isso pode fazer a pessoa chegar à loucura, à descrença, ao ceticismo, à perda da socialização, à perda da esperança, o que é muito mais grave. Então não basta ter fé, precisa saber qual é o fundamento da sua fé, acreditar em algo que seja embasado, concreto e sólido, e a Bíblia Sagrada ela é um livro de fé suficientemente embasado e sólido, tanto literária quanto historicamente, quanto espiritualmente. A Bíblia é sim a regra de fé, a literatura histórica de Deus em ação na humanidade suficiente para crer. Eu recomendo então que se você se interessar em assistir esse filme, dependendo da sua preferência cinematográfica, se você quiser somente se ater ao debate, os primeiros 50 minutos, com um pouquinho de esforço, a primeira 1 hora, vai ser interessante para você ver a apresentação dos argumentos. É interessante até uma citação que eu já ia esquecendo, que quando se fala sobre a importância da religião na sociedade, o Sr. Reeds vai dizer, com grandes poderes vem grandes responsabilidades, e aí a menina fala assim, Spider-Man, é o filme do Homem-Aranha. E ele fala, Voltaire. E eu não sabia que era uma citação de Voltaire, mas de fato é. Eu tenho muito de filosofia aqui também, porque ela é importante. Porque para você defender a sua fé, para você ser um apologeta, não é muito interessante você querer defender a sua fé com quem não crê na sua fé, baseado no seu livro de fé. Então você tem que argumentar no campo de diálogo e de debate que o descrente está disposto a dialogar. Porque se a pessoa fala, eu não acredito que a Bíblia é a palavra de Deus, e você pega a Bíblia e defende, não, mas aqui fala que ela é divinamente inspirada por Deus, ela é a palavra de Deus. Partindo do pressuposto que a Bíblia não é um livro de fé do descrente, você não pode usar ele no campo de argumentação. Então o que você tem que fazer? Como disse Voltaire, você quer debater comigo, defina seus termos. Eu tenho, por exemplo, aqui Voltaire de Diderot, Platão, Sócrates, eu tenho Durkheim, eu tenho ali Nietzsche, pré-socráticos, aqui embaixo eu tenho Jung e o cristianismo, Nietzsche e o cristianismo, eu tenho Arthur Schopenhauer, eu tenho Dostoiévski, Crime e Castigo, quando ele fala que se Deus não existe, então tudo é permitido, porque Deus é um princípio moral. Eu tenho Sua Santidade Dalai Lama, Yuval Noah Harari, Sapiens. Tem mais alguma coisa aqui que eu não vou me recordar agora, mas deixa eu ver o que mais que me passa aos olhos. Sun Tzu, A Arte da Guerra, já é mais estratégico, Mas, enfim, tenho outras literaturas aqui.
não menos importantes, mas porque é importante você... eu tenho patrística, né? Patrística, mas patrística já é mais religioso, mas alguns filósofos ainda admitem a patrística como campo de discussão, mas eu tenho Santo Agostinho, eu tenho Eusébio de Cesareia, Tertuliano, Irineu de Lyon, Justino Mártir, Tomás de Aquino, que podem servir no campo da filosofia para argumentação, porque é importante você dialogar no campo que a pessoa te permite a abertura para dialogar. Então, alguém que não crê em Deus como nós cremos, você precisa argumentar com ele, sei lá, de repente no campo da metafísica, como Aristóteles, mas é importante você ter conhecimento para você dialogar. E você precisa, no mínimo, saber defender e embasar a sua fé. Porque ainda que a pessoa discorde da sua crença, que pelo menos ela admita que você tem convicção em bases racionais, coerentes e lógicas. Né? Então, é importante essa autoanálise se você desejar ser apologeta. Se você é o tipo da pessoa que fala que política e religião não se discute, fica tranquilo, segue a sua vida como está, não discuta com ninguém, não defenda a sua fé, seja como você é, não tem problema. Mas como a proposta do filme aqui apresentado é a provocação ao debate, é importante nós sabermos e conhecermos, porque nós temos essa recomendação bíblica, conhecer e prosseguir em conhecer. E temos o alerta também veterotestamentário, que o meu povo se perde porque lhes falta conhecimento. Então vamos continuar crescendo na graça e no conhecimento do nosso Senhor Jesus. Fica aqui a recomendação do filme, O Herege, de 2024. Fica aí essas várias citações e recomendações literárias, caso você queira se aprofundar no conhecimento da filosofia, da sociologia, da ciência da religião ou filosofia da religião, e principalmente história da humanidade, né? Nós temos possibilidade de argumentar com os divergentes, sempre no campo do respeito, sempre no campo da liberdade de raciocínio, de lógica e de expressão, mas tendo nosso lugar de fala naquilo que nós temos conhecimento da nossa fé. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Ele ficou longo porque ele é complexo e é um assunto que eu gosto muito, então se me der corda eu vou falando indefinidamente, tá? Mas que Deus abençoe você, a sua casa, a sua família. Se você tem alguma fé, que Deus abençoe você na sua mente, no seu espírito. Se você frequenta alguma igreja, que Deus abençoe a sua igreja, o seu ministério. Espero ver você aqui no próximo vídeo. Que Deus te abençoe. Até a próxima.